Olá pessoal, eu sou a Cláudia Santamarina e eu estou vindo aqui hoje porque ontem foi publicado um artigo meu numa revista científica chamada Saúde e Sociedade da USP sobre o cuidado de mulheres vivendo com HIV/AIDS. Como eu sei que muita gente vive no corre e não tem tempo para ler, embora ele tenha 14 páginas, eu resolvi vir aqui ler para vocês 3 parágrafos. São parágrafos descritivos, né? A análise está dentro do artigo, mas eu gostaria muito que profissionais de saúde prestassem atenção nesses 3 parágrafos. E os gestores também, porque pode fazer muita diferença ter atenção a essas coisas que eu coloco no artigo. O boletim epidemiológico de HIV/AIDS, que é, abre aspas, um instrumento de vigilância para promover a disseminação de informações relevantes e qualificadas, com potencial para contribuir com a orientação de ações em saúde pública no país, de acordo com o Ministério da Saúde, ainda não reconhece os marcadores sociais de transgeneridade como determinantes do processo saúde-doença. A lacuna no registro de dados sobre pessoas transgêneras enfraquece a função objetivo desse documento, no que aporta elementos fundamentais para a vigilância e que visa ao planejamento e à implementação de medidas para a proteção e promoção da saúde da população. Além de invisibilizar especificidades do espectro das feminilidades submetidas às violências do machismo e suscetíveis à cultura feminicida, as omissões sobre a saúde, sobre a situação de saúde de pessoas trans, precarizam a análise das interseccionalidades, reiteradamente debatidas no campo da saúde de mulheres, que dizem respeito, inclusive, à posição de gênero hierarquizada e inferiorizada nas sociedades ocidentais. Em relação à raça-cor, o Boletim Epidemiológico de AIDS de 2023, ao analisar os casos de AIDS desde 2013, portanto, em 10 anos, demonstra um aumento de casos notificados de pretos e pardos, representando mais da metade do que acontecia em 2015. Então, assim, a situação hoje é que, entre mulheres cisgênero, 28,7% dos casos, nesse ano, foram em mulheres brancas e 64% dos casos em mulheres negras. 13,8% de pretas, 50,3% de pardas. Isso evidencia que as mulheres cisgênero negras são mais infectadas, gente, pelo HIV do que qualquer outra categoria. Mulheres negras são mais infectadas pelo HIV do que homens brancos, do que homens negros, do que mulheres brancas. E muito mais. E isso é muito sério. Então, apesar do registro com preocupante recorte de raça, gênero, não houve, até o momento, a apropriação dos gestores e proposição de ações de prevenção primária e secundária dirigida a essas mulheres. E a gente fica pensando, e eu interrogo no artigo, se fosse possível somar os casos de mulheres cis e mulheres trans travestis, a gente identificaria um processo acelerado de feminização da epidemia de HIV e AIDS? Será? Com destaque para as mulheridades negras? Então, assim, profissionais de saúde, meus colegas, ofereçam um teste HIV para mulheres, especialmente para mulheres negras, né? Pensem em campanhas de prevenção para que elas possam acessar meios de se prevenirem, seja por preservativo interno, seja pela profilaxia pós-exposição à PrEP ou pela profilaxia pré-exposição à PrEP, né? Cuidem, acolham as mulheres, né? Muitas delas vivem situações de violência por parceiro, né? E eu estou falando de namorado, marido, e não tem espaço para falar sobre isso, né? E acabam se infectando de forma evitável, tá? Tá dado o recado, quem quiser, enfim, saber mais e ler o artigo, está disponível, eu já coloquei o link aqui na minha página do Instagram. É isso.